Abraão tinha princípios. Por quê? Porque esse homem aqui, esse rei de Sodoma, fez uma proposta para Abraão da seguinte forma: Abraão, fica com todos os bens, deixa as pessoas comigo. Ou seja, ele igualou a Abraão a todos os homens, porque a maioria das pessoas vende a alma para o diabo em troca de dinheiro. As pessoas querem riqueza, posição, nem que para isso elas tenham que fazer o que é errado, ilícito. Naturalmente ele julgou Abraão como todos. Fica com os bens, dá-me as pessoas. Abraão teve uma atitude naquele momento que mostrou para o rei que ele era um homem de princípios. E por ser de princípios, ele não ia colocar bens acima de vidas, acima de pessoas. Isso é muito importante. O que você tem colocado acima do que é reto e verdadeiro? A sua concepção de justiça vai até onde? Até que ponto vai o seu pensamento do que é justo? Há um ditado que diz que todo homem tem um preço. E que se chegar o preço dele, ele vende a sua alma. Mas uma pessoa de princípios não se corrompe. Todos fazem isso, todos podem fazer, mas eu não sigo os costumes de todos. Quando criança, o filho diz: mãe, mas todos fazem isso. Meu filho, você não é todo mundo, você não é toda a gente. Não é porque os outros fazem que você vai fazer. Não é isso? Os pais não ensinam isso para os filhos? Meus filhos, olha, meu filho, não siga. Mas mãe, todos fazem. Eu sei, mas você não é todo mundo. Você não é, você é diferente, meu filho, não faça. Não é porque os outros fazem errado que você vai fazer. O pai, a mãe, então eles ensinam para os filhos princípios e não seguir costumes errados das pessoas. Compreendem? Abraão valorizava o princípio. Quando você abre a Bíblia no Evangelho de João, você vê logo no comecinho, no princípio era o verbo. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O livro de Gênesis começa no princípio, o Evangelho de João começa no princípio, era o verbo, era a palavra. E a palavra era Deus. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Isso é muito forte. Tudo que fala de princípios refere-se a valores, refere-se ao que é justo, o que é reto. Nós todos, eu, você, todos, teremos oportunidade de seguirmos ou princípios ou costumes. Teremos que optar. Abraão era homem de princípios, repito. Por quê? Porque logo depois, veja a resposta dele ao rei de Sodoma. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, e é o que nós temos que falar com as propostas do diabo: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. Sabe o que significa levantar a mão? Significa o seguinte: Deus é minha testemunha, por isso que eu levanto a minha mão para Ele. Daí você entende porque nos tribunais a pessoa levanta a sua mão e jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. E se ela mentir, ela será depois punida, julgada, porque cometeu perjúrio, ou seja, ela jurou falsamente. Ela quebrou o juramento, e não se quebra juramento no tribunal. Então, esse princípio de jurar no tribunal é um princípio bíblico. Abraão fez isso. Eu levantei a minha mão, eu juro, ele jurou, eu me comprometo, Deus é a minha testemunha, Deus sabe que eu digo a verdade. E qual foi o que ele disse? Qual foi o juramento dele? Desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Eu não quero nenhuma correia, eu não quero nada, nada teu. Eu não vou ficar na sua mão. Você não vai dizer depois, eu enriqueci Abraão. Eu não vou ficar na mão do diabo. Entenderam, sim ou não? Isso é forte, não é? Quando você faz o que é errado, você fica nas mãos do diabo.
Enquanto houver em você uma culpa, você é refém do diabo e ele vai te acusar. Remova a culpa de si e você terá paz com Deus. Se alguém pergunta assim, bispo, Abraão tinha direito àqueles despojos da guerra? Tinha. Toda pessoa, as leis da guerra eram claras. O vencedor da guerra tinha direito às pessoas vencidas e aos bens, aos despojos. Era o costume da guerra. Mas Abraão abriu a mão do costume para seguir princípios. Na época de Abraão, o homem poderia ter várias mulheres, desde que ele pudesse cuidar, sustentar. E principalmente quando a sua esposa era estéril, ele tinha que ter filhos. O costume era que esse homem tomasse uma outra mulher para lhe dar filhos. Abraão não quis fazer isso, porque ele seguia princípios. Mesmo sendo um costume da época, ele não quis ter outra mulher para ter filhos com ela. E quando aceitou ter uma mulher, a escrava egípcia, não foi por ele, foi porque a sua esposa Sara insistiu o tempo todo, dizendo que eles teriam filhos por meio da escrava. Abraão cedeu à sua esposa, mas ele próprio nunca quis, nunca buscou isso, porque ele tinha princípios. Ele amava a sua esposa. Esse era o princípio de Abraão. Vocês compreenderam isso? Estou a ser claro? A diferença de princípios e costumes? Nós teremos sempre essa oportunidade. O que faremos? A decisão é de cada um. Seguiremos os costumes ou seguiremos a palavra de Deus? Então vamos seguir a palavra. Ainda que o mundo vá para todo mundo caminhe em direção oposta. Não é porque todas as pessoas fazem o que é errado que eu vou fazer o errado também. Não é porque todos estão na lama que eu também vou pular na lama e vou me sujar. Eu vou manter as minhas vestes limpas, porque eu sigo princípios e não costumes.